Boa tarde, tudo bem? Pastor Brandão, Deus possa abençoar a todos. Hoje, nesse estudo, nós queremos fazer uma pergunta muito interessante para você responder. Alguém já chamou você de varão? Alguém chamou você já de varoa? Ou você já ouviu alguém chamar alguém na igreja de varão ou de varoa? Você se sente como um varão, como uma varoa? Você se considera uma pessoa digna, uma pessoa de referência, uma pessoa que tem convicção, que tem atitude, uma pessoa que tem temor, quer dizer, que não tira os olhos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Você é um varão, você é uma varoa. O apóstolo Paulo ele vai falar em Efésios capítulo 4, vocês conhecem, verso 11, que vai dizer que Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, para evangelistas e para doutores. Depois ele vai falar que isso era necessário para a edificação, para a obra de edificação da igreja. E depois que isso também é importante, que nós chegamos à medida, né, de um homem, de um varão perfeito. E isso é interessante porque o apóstolo Paulo está falando assim que a igreja precisa de homens e de mulheres multiplicadores de funções, de dons, que pessoas que sejam exemplos, pessoas que sejam chamadas de dignas, pessoas que as mulheres sejam chamadas de pessoas dignas e perfeitas, no sentido da qualidade do seu trabalho, e que pudessem multiplicar esse trabalho para que outras pessoas venham exercer esse trabalho, essas funções dentro da igreja. Você é uma pessoa assim, que é chamado de varão, de varoa, digna de ser chamado alguém, que é um multiplicador de dons e de funções dentro da igreja. Muito interessante. E eu fui ver isso aí, essa palavra lá no Antigo Testamento, e observei uma palavra do hebraico que vai falar de varão e de varoa, e nós vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 2, lá no verso 23, 24, aquele texto célebre que todo mundo conhece, que deixará um homem à casa do seu pai, da sua mãe, e vai se unir a uma mulher, né? E os dois serão chamados de uma só carne. Mas o texto fala assim, que o varão vai deixar a casa do seu pai e da sua mãe. Quando eu estava observando esse texto de Gênesis capítulo 2, que vai falar sobre a unidade familiar de um homem e de uma mulher, está falando da qualidade da palavra, na verdade, em hebraico, vai falar de Ish. Ish é varão, e varão é um homem digno, um homem capacitado, um homem com qualidade, um homem de procedência. E esse homem de procedência digno, um homem que não é carnal, mas um homem que tem uma relação com Deus, ele vai ter uma companheira, uma pessoa junto com ele de tão qualidade parecida com a dele, que é Ishá. Ishá quer dizer varoa. E isso me chamou muito a atenção quando eu estava lendo assim, poxa, por que o hebraico está falando sobre essa questão de ser chamado varão e varoa, porque do varão foi tirado, né, e dali foi feita a varoa, porque não podia ter falado de outro nome, que aí está falando sobre essa questão de dignidade. Ish é varão, um homem, né, um homem de qualidade, digno. Ishá, uma mulher digna e que com capacitações para fazer este trabalho. E aí eu disse, mas por que isso? Por que essa palavra nesse texto? É porque essa palavra veio antes do homem e da mulher pecar. Eram seres viventes, eles eram imagens semelhantes de Deus, então tinha essa qualidade de Deus, tanto o homem quanto a mulher. Isso foi antes de pecar. Depois que o homem pecou e a mulher pecou, o casal pecou, aquele pecado original, eles passam a ser seres carnais. E essa qualificação de varão e varoa, que
isso é resgatado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue, e aí então resgata aquilo que foi perdido lá atrás, né? A primeira coisa que a gente vai falar que Jesus é o segundo Adão, então Jesus resgata isso também, essa qualificação. E aí quando o apóstolo Paulo ele vai falar em Efésios capítulo 4, que ele nos chama, que devemos chegar a estatura de um varão perfeito, ele está resgatando essa palavra bem definida por Deus, antes de que o homem pecasse, estivesse na presença dele, de ser um Ishá, homem perfeito, Ishá, uma mulher perfeita, com qualidade, uma mulher digna, um homem digno, uma mulher com qualidade, uma mulher distinta, como as nossas igrejas têm mulheres distintas, homens que têm os seus olhos voltados para Jesus, que multiplicam os seus dons, multiplicam suas funções, que as pessoas querem fazer também, são entusiasmados a fazer, querer fazer também, porque são pessoas que são dignas de serem vistas, de serem copiadas. Quando eu vejo alguém, olha varão, olha a varoa, eu olho, será que ele é um varão mesmo? Será que ele é uma pessoa cheia de temor do Senhor Jesus Cristo? Será que essa mulher é digna de ser copiada, as suas funções, os seus trabalhos, são multiplicadores? O apóstolo Paulo, quando ele estava falando nesse texto, ali em Efésios capítulo 4, e eu fiquei muito preocupado, eu falei assim, poxa, por que as pessoas falam, eu não sou perfeito? Não, mas está falando de pessoas dignas. Quantas mulheres e homens na nossa jovens, moças, podemos chamar de varoa e de varão. É bom dizer, eu sou um varão de Deus, eu sou uma varoa de Deus, porque é muito importante nós atentarmos para isso. Quando Deus está chamando isso, o apóstolo Paulo está falando isso também ali em Efésios capítulo 4, ele não está falando de um homem qualquer, um homem um homem ordinário, uma mulher ordinária, sem valor, sem expressão, não. Está falando de pessoas que têm um retrato de Jesus, que têm o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que se apresentam como dignos de serem chamados noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, eu me preocupo muito quando eu recebo esse título de varão ou de varoa, e que ele está falando de que são homens dignos, mulheres dignas, segundo ali o hebraico, né, o texto vai falar sobre Ishá, homens dignos de serem chamados de filhos de Deus, pessoas que são dignas de multiplicar os seus frutos e frutos com qualidade. Fica essa palavra, seja chamado de varão, seja chamado de varoa, e que Deus lhe abençoe. Até a próxima.